Olá, pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. É sempre bom contar aqui com a sua presença. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Caso você esteja chegando agora, eu só quero lembrar a você e dizer que todo este conteúdo que nós estamos vendo aqui em 2023, ele faz parte de um projeto que nós começamos em janeiro chamado Grupo de Estudo Bíblico Online. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h45, para estudarmos um texto da Palavra de Deus. Escolhemos começar pelo Evangelho de Mateus e este aqui é o sétimo, vamos assim dizer, o sétimo capítulo que nós estamos estudando. E caso você queira participar desse projeto, é muito simples, basta você mandar uma mensagem para este número de WhatsApp aqui, dizendo que você tem interesse de estudar online conosco, porque as nossas aulas elas são feitas através da plataforma do Google Meet e eu preciso ter o seu contato para a gente poder compartilhar com você o link para que você possa entrar na sala de aula. Qual é a vantagem de repente, de você estar online conosco? Além de você poder participar com os demais alunos, com os demais participantes, você também pode ali estar tirando as suas dúvidas e também, claro, você vai ter acesso a todo o conteúdo, a todo o material que nós utilizamos aqui nas nossas videoaulas, ok? Você não tem custo nenhum, é só realmente você ter à sua mão um celular com acesso aí à plataforma do Google Meet. Então, não perca tempo, junte-se a nós e vamos caminhar juntos, ok? E caso você esteja chegando agora e ainda não é um inscrito aqui do canal, olha, eu quero aqui te fazer um convite para que você junte-se a nós. Vamos caminhar juntos. Faça aqui a sua inscrição, né? Não esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição você vai encontrar o endereço para você poder seguir o Peregrino também nas demais mídias sociais, Facebook, Instagram, tá tudo relacionado para você aqui embaixo, ok? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que nós estamos tendo de estudar a Tua Palavra. Senhor, pedimos a companhia do Espírito Santo neste momento, que Ele possa se fazer presente, ó Deus, nos abrindo a mente, o coração, o entendimento, para que nós possamos compreender os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Ok, queridos. Queridos, nós vamos ver aqui que o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele vai fechar o ciclo do Sermão do Monte. E digamos que a regra geral, vamos assim dizer, o ponto principal deste capítulo é a obediência. Nós vamos ver que a obediência é, sem dúvida, uma regra de ouro do reino dos céus. A vida cristã, queridos, ela pode ser comparada aí a um grande curso ou a muitos cursos, dependendo da quantidade de experiências que você vai vivenciando com Deus. E Cristo Jesus, ele é o nosso professor. Claro que nós temos um livro didático para nos ajudar, que é a Bíblia Sagrada, e eu e você, nós somos os alunos. E o objetivo, queridos, desses cursos é nos transformar os filhos da desobediência em filhos da obediência, semelhantes a Cristo Jesus. Jesus foi obediente, ele obedeceu os propósitos designados por Deus, e por meio da sua obediência que hoje nós podemos alcançar, através de Cristo Jesus, a salvação. Romanos capítulo 5, verso 19 diz que, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Então é muito importante nós entendermos que, como filhos de Deus, nós devemos procurar, buscar sermos obedientes e fiéis à sua palavra. Entenda que a confissão de pecados, ela não substitui a obediência. Mas como que você pode alcançar a obediência? Claro, passa inicialmente pelo arrependimento e pela confissão de pecados. Mas não é só isso. Nós temos que procurar crer que a obediência ela é possível através do poder do Espírito Santo em nossas vidas.
Outra coisa importante que nós temos que ter é uma rendição, total a Cristo Jesus. Entregar-se verdadeiramente a Ele para podermos então submeter a nossa vida ao senhorio do Senhor Jesus. Há também que se considerar que é importante você ter uma vida de comunhão com Jesus. Através do quê? Da oração, através da leitura da palavra. E por fim, uma outra orientação muito importante é você entender que a obediência ao Senhor Jesus ela é baseada no amor. Jesus diz o seguinte lá em João capítulo 14, versos 23 e 24. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e o faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Amém? Então, isso daí, queridos, são alguns fundamentos para que nós possamos entender que devemos ser filhos obedientes a Deus. E Jesus, ele, sem sombra de dúvida, ele é o nosso maior exemplo, o nosso modelo de obediência. Ao longo do capítulo 7, nós vamos ver que teremos aí praticamente 4 assuntos importantes e mais um fechamento, né? Nós vamos ver que nós não devemos julgar as outras pessoas. Jesus nos ensina a respeito disso e como que é que nós devemos tratar, então, esse assunto. Não joguem também pérolas aos porcos. Olha que coisa interessante. Vamos decifrar um pouco o que Jesus quis dizer com isso. Outro assunto que nós teremos aqui é não deixem de orar, uma orientação de Jesus a respeito da oração. E por fim fecharemos, claro, com a questão da obediência. Obedeçam a palavra de Deus. Amém? Então vamos ao primeiro assunto, Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 5. Ali diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Vamos analisar a primeira frase que diz, não julgueis para que não sejais julgado. Verso 1. Queridos, o verbo julgar, vem do original aí, krino, significa julgar judicialmente, condenar, censurar. É preciso termos cuidado, queridos, ao interpretarmos este texto. Jesus aqui ele não está proibindo que nós façamos julgamentos justos, ou seja, que nós sejamos criteriosos em nossas avaliações. Ele também não está nos dizendo para que nós fechemos os olhos em relação ao pecado do nosso irmão. Não é isso. O que Jesus está de fato querendo nos dizer é para que nós não fiquemos julgando, censurando e condenando o erro do próximo como se nós fôssemos pessoas perfeitas. Ao julgarmos, queridos, e condenarmos o próximo, nós estamos usurpando do lugar que pertence a Deus. E com certeza Deus não quer que nós façamos isso. E é por isso que Jesus complementa, Não façam isso para que vocês não sejam julgados. Amém? O critério, queridos, ou a medida usada para julgar o outro é a mesma que Deus usará para também nos julgar. Entenda, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. E Jesus fez questão de deixar isso muito bem claro no verso 2. Observem que Jesus dá um exemplo. Ele fala o seguinte, porque você que se preocupa com o cisco que está no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho. Como pode dizer ao seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver o tronco que tem no seu? Bora, é hipocrisia, queridos, é hipocrisia quando uma pessoa, ela tem muitos pecados, e ela tem uma trave no olho dela e ela fica falando, de um pecadinho do irmão dele, de um cisco que tem no olho do irmão. Então é necessário que aquela pessoa que julga
né? É importante entender que ela se arrepender e deixar primeiro os seus pecados é mais importante para depois querer olhar para a vida do irmão e querer ajudá-lo. Lá em Gálatas 6, verso 1, diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Portanto, queridos, antes de você querer corrigir, olhar para aquilo que teu irmão está fazendo, analise a si mesmo, vê se você realmente não precisa você se arrepender primeiro dos seus pecados. E outra coisa, se você realmente quer ajudar o teu irmão, não vá a ele com ar de condenação, mas vá a ele com ar de que alguém que estende a mão para ajudá-lo a sair daquela condição pecaminosa. Amém? É preciso parar, queridos, com a ideia de controlar as pessoas em nome de um cuidado. A misericórdia, ela é, sem dúvida, um tema dominante no ensino e na prática de Jesus. Isso em nada tem a ver com a aprovação ao pecado. Tome cuidado com isso. Ou então com a conduta do pecador, mas sim com o desejo de Deus de que aquela pessoa seja tocada pelo amor de Deus. Que ela se conscientize do seu pecado e que ela se arrependa, endireitando assim as suas veredas. O Senhor Jesus, queridos, nos deixa claro que Deus aplicará sobre nós a mesma medida pela qual nós usarmos para medir o próximo. Portanto, a pergunta que você tem que ter é a seguinte: você passaria pelo mesmo crivo da régua que você está aplicando à vida do teu irmão? Jesus exorta aos seus discípulos, amados, que servir a Jesus é melhor do que você condenar. Sirva em vez de condenar. O uso de uma hipérbole, né, que Jesus usa nessa situação, falando da trave e do cisco, serve exatamente para poder aí nos contrastar a situação em que muitos se preocupam mais em cuidar da vida do próximo do que em cuidar da própria vida. Se você, vamos assim dizer, aplica o juízo na vida do seu irmão, dando a ele mais importância do que aquilo que você tem que fazer na sua vida, apontando o dedo para condená-lo, entenda que a mão de Deus, ela vai pesar sobre você. Portanto, antes de fazer qualquer coisa, entenda que é mais importante você estender a mão para o seu irmão, para que ele também saia daquela condição de pecado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos ao próximo assunto. Mateus capítulo 7, verso 6, diz o seguinte: não deem o que é santo aos cães, e nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Os rabinos, queridos, daquela época de Jesus, costumavam referir-se às lições, importantes ou aos versículos bíblicos como pérolas. E aí é por isso que Jesus utiliza este exemplo, porque era uma situação em que todos eles entendiam. E o que isso quer dizer? Os mistérios do reino têm caráter santo, querido. Quando a gente olha principalmente lá para a lei, Êxodo capítulo 29, verso 33, Levítico capítulo 2, verso 3, Levítico 22, versos 10 ao 16, ou até mesmo Números 18, do 8 ao 10, nós vamos ver que aquilo que Deus deu tem caráter santo. Ali fala, inclusive, até mesmo da questão dos utensílios que eram utilizados no tabernáculo. Tudo aquilo tinha caráter santo, era consagrado a Deus. E aí, Êxodo 29, 33 diz: somente eles, na verdade aqui se referindo aos levitas que eram consagrados, poderão comer a carne e o pão usados para a sua expiação na cerimônia de consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois eles são sagrados. Então só quem estava santificado por Deus é que poderia comer, usufruir de alguma coisa que fosse santificado. A referência, então, ela poderia aqui estar sendo dita, vamos assim dizer, aos gentios, pois esses eram chamados pelos judeus de porcos ou de cães, ou então aos líderes, vamos assim dizer, judeus, obstinados, desobedientes, e por que não aos incrédulos de uma forma geral. Então, quando se fala, não dê pérolas aos porcos e nem, digamos assim,
aos cães, né? Oh, meu Deus do céu, eu perdi aqui, estava lendo aqui, perdi o texto aqui. Não deem o que é santo aos cães e nem joguem pérola aos porcos. Isso pode estar se referindo a esses três grupos de pessoas, né? Aí a questão dos gentios, aos líderes judeus obstinados ou a todos os incrédulos em linha geral. Amém? Pois bem, então, queridos, o que isso também quer nos dizer? Precisamos ter discernimento espiritual para não darmos das coisas sagradas às pessoas depravadas. Né? Os cães e os porcos, na época de Jesus, eles eram considerados animais selvagens e impuros. Eles eram capazes, inclusive, até de agredir as pessoas. E esses dois animais juntos retratam aquilo, queridos, que é totalmente abominável. Olha só Isaías 66, verso 3. Quanto aos que escolhem seguir os próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Quando oferecerem um boi, quando oferecem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivessem oferecido um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se estivessem abençoando um ídolo. Ou seja, Deus não se agrada da oferta desse tipo de pessoa. E na segunda carta de Pedro 2,22 diz que nele se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. São aquelas pessoas que não dão valor nenhum, zombam de quando você vai levar a palavra, a mensagem do evangelho, elas não estão nem um pouco preocupadas com a sua salvação. Portanto, não perca tempo com esse tipo de pessoa. Você está fazendo a sua parte de levar, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Se ele está se virando as costas, aí já não é mais responsabilidade nossa. Não devemos dar, queridos, o evangelho, ou seja, aquilo que é santo, para pessoas que rejeitam o evangelho de forma maldosa, com escárnio e com duro desprezo. Essa frase, inclusive, quem disse foi João Calvino. Amém, queridos? Vamos ver agora a próxima parte, onde nós vamos ver que Jesus fala a respeito da oração. A oração eficaz. Verso 7 até o verso 11. Olha o que diz aqui o texto bíblico. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Amém, queridos? Olha só, o que esse texto está querendo nos dizer. Primeiro vamos falar da oração. A oração, queridos, ela é um dever a ser cumprido. Ela também é um privilégio a ser desfrutado. Se você aprendeu a orar e ora, você descobriu aí o segredo de uma vida santa e uma vida feliz. A oração, ela é a fonte, ela é a origem de toda a satisfação espiritual, porque através dela é que nós mantemos uma intimidade, um bom relacionamento com o Pai. Lawrence diz que não há no mundo um tipo de vida mais doce e encantadora do que aquela de uma pessoa que tem uma conversa contínua com Deus. Está aí a questão da importância da oração. E Jesus vem para nos ordenar a orar. A oração, queridos, ela é tão necessária e importante que para nós, Jesus reforça isso quando ele vai lá em Lucas 18:1, nos dizendo que ela deve ser cumprida e de forma perseverante. Devemos orar para agradecer aquilo que recebemos e devemos orar também para pedir aquilo que precisamos. Charles Spurgeon tem uma frase dele que fala que a oração verdadeira, ela é um inventário daquilo que nós precisamos, ela é um catálogo daquilo que nós temos de necessidade e uma exposição de feridas secretas, além de uma revelação da nossa pobreza escondida. Então está aí a questão da importância da oração. E você vê que Jesus nos promete que as nossas orações serão respondidas.
Ele disse, né? Dar-se-vos-á, achareis, abrir-se-vos-á. O que se pede, recebe. O que busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhes-á. O nosso Pai, querido, aquele que cuida de nós, ele nos dará coisas boas, né? Ele dará coisas boas àqueles que pedem. Agora, entenda o seguinte, nem sempre ele vai responder a sua oração dando aquilo que você pediu exatamente, mas aquilo que é melhor para você. Por quê? Porque os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Às vezes nós nos frustramos porque nós pedimos uma coisa para o Senhor e o Senhor não nos atende, mas ele sabe que aquilo não seria bom para nós. Então ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Romanos, capítulo 12, no verso 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Ou seja, né, não siga pedindo as mesmas coisas, mas entenda o seguinte, né, deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, é importante entender que mesmo que você peça, mas se Deus não te atender, é porque ele sabia que aquilo não seria bom para você. Mas fique na paz, porque lá na frente você vai entender quais eram os planos de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Então, olha só, Jesus nos garante que Deus é o nosso Pai Celestial. Quando nós nos aproximamos de Deus por meio do Senhor Jesus, nós chegamos ao nosso Pai. E existem duas características de Deus que nós não podemos esquecer jamais. Primeiro que ele está nos céus e ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o nosso Pai divino, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de nós abrirmos a boca. Amém? E ele é um Pai bom. Ele é um Pai bom quando nós comparamos, né, com um pai humano. E olha que coisa interessante, né? Por ser um Pai bom, ele só nos dará coisas boas, principalmente das suas dádivas espirituais. Olha o que diz Lucas 11, no verso 13. Portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus lhe dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Queridos, quer coisa melhor do que você ter a companhia, a presença do Espírito Santo contigo para onde você for, para onde você estiver? E no verso 12, Jesus vai trazer aqui um resumo, teoricamente, de todo o Sermão do Monte. Olha o que diz o texto bíblico: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam as leis e os profetas. Amém, queridos? Olha só que resumão. Jesus pegou tudo isso, colocou dentro de um pacote e falou: olha, não faça aos outros aquilo que vocês não gostariam que fizessem a vocês. Muitas pessoas falam que isso é um ditado, mas não é um ditado, queridos. Essa aqui é uma regra de ouro, onde Jesus está resumindo toda a lei e todos os profetas. Amém? Então, este é um princípio, queridos, um princípio norteador para toda decisão ética por parte de um cristão. E só pode ser praticada, queridos, ela só pode ser movida pelo amor de Deus derramado em nossos corações. Porque a nossa natureza, ela é caída, a nossa natureza é mal. Muitas das vezes nós somos tendenciosos a fazer o mal, a praticar a vingança, a retribuir a pessoa da forma como ela agiu. E o que Jesus está dizendo: não façam a ele, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, trate ele como você gostaria de ser tratado. Essa é o compêndio, é o resumo da lei e dos profetas. Vamos para mais um texto aqui, onde nós vamos ver que entramos agora na questão da obediência à palavra de Deus. Vamos ler agora do verso 13 até o verso 27. Basicamente, quase que fechando o texto todo do capítulo. A primeira parte diz assim, olha: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição, ela é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem este caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram.
Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinhos ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos. A árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome? E eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem a chuva e as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Uau, queridos, que palavra forte! O Sermão do Monte aqui termina, queridos, com algumas advertências e que são oferecidas por Jesus em forma de um contraste de uma coisa boa e ruim. Por exemplo, ele começa com duas portas, falando a porta larga e a porta estreita. A porta é algo, queridos, que nos dá acesso. E no campo espiritual, a porta da graça ela foi aberta por Deus através de Cristo Jesus. E a porta da justiça própria aberta pela lei. A lei abriu a porta da justiça. Portanto, nós temos aí dois caminhos, né? Jesus também fala, um para o céu, que é o caminho estreito, e um para o inferno, que é um caminho largo. O caminho estreito é aquele que exige, queridos, arrependimento do pecador. Ele é estreito porque a salvação ela é pela graça. Mas Jesus requer uma caminhada de santidade, aonde é necessário você negar a si mesmo todos os dias. Já o caminho largo, ele aceita todo tipo de pecado. Nele há espaço, querido, para toda a justiça própria e para as obras humanas. E os transeuntes, né, que são as pessoas que passam pelo caminho, poucos, Jesus fala, são aqueles que aceitam verdadeiramente andar pelo caminho estreito. Agora, muitos são aqueles que buscam o conforto, a comodidade, seguindo os desejos de seus corações e preferem transitar pelo caminho largo. E aí nós vimos que esses dois caminhos levam a destinos diferentes. A porta e o caminho estreito conduzem para a salvação, ao ponto que o caminho largo e a porta larga conduzem para a perdição eterna. Os dois animais que Jesus também usou e as duas árvores, Jesus exorta no verso 15 a respeito disso, né? Ele está se referindo aos falsos profetas. Nas igrejas nós temos as verdadeiras ovelhas e nós temos os travestis espirituais. Nós temos aqueles que são ovelhas verdadeiras e os lobos disfarçados de ovelhas. E estes não são como parecem ser. Esses são ladrões e que vêm somente, né, para cumprir aquilo que é o papel de Satanás, roubar, matar e destruir. Eles oferecem falsas esperanças, como diz lá em Jeremias, capítulo 23, do verso 9 ao 40, e substituem, queridos, a palavra de Deus por sonhos mentirosos. E isso tem enganado a muitos. E do verso 17 ao 19, Jesus dá aqui dicas importantes de como identificar um falso profeta.
Ele fala, dando exemplo da natureza, toda a natureza se reproduz segundo a sua espécie. E este princípio, queridos, se aplica também ao mundo espiritual. A qualidade da árvore, boa ou ruim, determinará a qualidade do fruto. O critério é que se conhece uma árvore pelo seu fruto, ou seja, se conhece uma pessoa pela sua conduta, pelo seu caráter. Leia lá depois, quando você tiver tempo, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 22, para ver um pouco mais a respeito do perfil dessas pessoas. Amém? E fechando aqui, nós temos a questão das duas casas. Jesus, queridos, deixa muito claro que ele nos julgará definitivamente. Olha só, a base do julgamento está firmada em dois pilares. Primeiro, as palavras não substituem a obediência de Deus. A obediência à palavra de Deus, ela é a prova verdadeira da fé. Palavras sem obediência é hipocrisia. Atividades religiosas não substituem a conversão. Muitos, queridos, são aqueles que profetizam, são aqueles que esperem demônios, eles fazem milagres usando o nome de Jesus, mas não conhecem Jesus de verdade. Por quê? Porque são obreiros da iniquidade. Usam o nome de Jesus, mas neles não há poder de Deus. O poder está no nome de Jesus, não neles. E não vivem, queridos, aquilo que pregam. A construção de uma jornada cristã, ela é comparada à construção de uma casa. Jesus disse, depende tudo de onde você coloca o fundamento dessa casa. E disso nós extraímos 3 lições. Há 2 tipos de construtores, aquele que é o prudente e o insensato. Nós temos também 2 tipos de bases, aquela que você constrói a sua casa na rocha e aquela que você constrói a sua casa na areia. Isto é, a obediência e a desobediência. Se você ouvir, guardar em seu coração e colocar a palavra em prática, a sua casa estará sendo construída e numa base sólida. E nós temos aí 2 resultados. Uma casa caiu e a outra não caiu. A vida, queridos, ela é um grande temporal. Um temporal impetuoso que vem sobre nós com o intuito sempre de nos derrubar. Somente aqueles que estão solidificados na obediência é que poderão resistir. Amém, queridos? E aí nós vamos ver que Jesus encerra o Sermão do Monte. No verso 28, ele vai falar que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Qual é a reação das pessoas? Ficam admiradas, extasiadas, atônitas, dominados pela perplexa admiração e ficaram fora de si. E isso tudo, queridos, não foi só por um instante não, mas foi duradouro, durou um tempo na cabeça daquelas pessoas, porque era impactante, foi impactante. E qual foi a razão disso tudo, queridos? Porque Jesus ensinava com autoridade, isto é, ele vivia aquilo que ele pregava. Jesus não era hipócrita, como os religiosos da época. A sua mensagem, ela vinha diretamente de Deus. A obediência é uma regra de ouro do reino. Amém? E aqui nós terminamos o capítulo 7. Eu espero que esta palavra possa ter entrado ao seu coração, mais do que conhecimento de tudo aquilo que nós vimos e a compreensão do texto, ela também possa fazer efeito na sua vida, trazendo resultado significativo e na minha, mudanças de comportamento. Amém? Na próxima videoaula nós iremos ver o capítulo 8 e trazer grandes milagres que Jesus operou para demonstrar o seu poder. Portanto, caso você não tenha feito ainda aí a sua inscrição, faça aqui. Não esqueça de dar um like nesse vídeo e compartilhe, convide pessoas para seguir o canal do Peregrino. Vamos caminhar juntos. É sempre muito bom poder compartilhar a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida grandemente e até o próximo vídeo.